o seu destino mudará. Quem te conhece é aquele que pensa sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa o que os homens pensam sobre a minha vida. Deixa eu te dar uma informação. Quando o homem pensa sobre a sua vida, ele pensa olhando as suas fraquezas. Repete isso. E ele pensa se lembrar do que ele fez ontem, você não conseguiu. Ontem eu lhe dei o dinheiro. Ontem ele é maestro. Ontem ele é pregador. Ontem era isso. Mas hoje não. Esse é o pensamento do homem. Mas pensamento oleiro. Ele vai parar. A sua fraqueza vai mandar ele parar. A sua fraqueza ativar a ele para fazer mais. Je parle ce matin. Eu falo esta manhã. A une personne. Há uma pessoa. Hier était faible. Que ontem era fraca. Hier est tombé. Ontem caiu. Hier on l'a refusé. Ontem lhe negaram. Hier on l'a déceptionné. Ontem decepcionaram. Mais aujourd'hui. Mas hoje, aussi longtemps, enquanto que Dieu est dans cette maison, que Deus estiver nesta casa, où il y a un grand potier, onde há grande oleiro, ta vie prendra de la forme. tua vida vai ganhar forma. Je dis, ta vie prendra de la Eu vou forme. dizer que a tua vida vai ganhar Ta forma. vie prendra de la A tua forme. vida vai ganhar forma. Ta vie prendra de la A tua forme. vida vai ganhar forma. Ta vie prendra de la forme. Ta vie prendra de la forme. Vai ganhar forma. Nous avons vu, Nós vimos dans cette ville, nesta cidade les gens qui sont entrés dans l'église, pessoas que entraram na igreja, brisées, quebradas, abandonnées, abandonadas, rejetées, rejeitadas, mendiants. que mendigavam. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés avec les grands potiers, Mas assim que se encontraram com o grande oleiro, il touche la beauté, ele tocou a beleza, il touche la santé, tocou a saúde, il touche les nez, toca o nariz, il touche l'argent. toca o Et dinheiro. quand la personne se tient E debout, quando a pessoa fica em pé, tout le monde dit, todo mundo diz: nem parece. Ah, não é questão de nem parecer. O problema é que ele está na casa do oleiro. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma pessoa no nosso meio, Kuna munhu xikarhi ka hina já parou de servir. a nga nyima ku tirhela Há Xikwembu. uma pessoa no nosso meio, Kuna munhu xikarhi ka que não hina tem força interior. a nga hana matimba Há uma endzeni ka pessoa no yena. nosso meio, Kuna munhu xikarhi ka quando hina pensa sobre a sua vida, loko a ehleketa vutomi la ele yena mesmo vai se dar um nome. yena a ti chani vito Eu swa ku mina sou frágil. ni mutsandzeki. Não. U nga hlayile No momento da sua fraqueza, eka nkama ku tseleka ka wena não define a sua vida. u nga chiviti vutomi la wena u nga yenci No leswi. momento da sua fraqueza, Loko u ni ku tselekeni não define a sua vida. u nga nyiki viti vutomi la wena. Conheça na Bíblia A hi mana mi tivaka ka as pessoas que bibeleni passaram um momento horrível, ni tiva a vanhu ka bibele va nga khalita minkarhi yo mas tika eles declararam: kambe va vulile mari mina eu na não vona vou morrer, swa ku mina ni nga ta fa, eu viverei, mina ni ta hanya, eu verei mina ni ta swi as vona grandes coisas a swilo swikulu Deus preparou para mim. leswi Xikwembu xi nga lulamisela. Esta manhã, Hi mixo lowu venho declarar ta vula ka a wena vida de uma a pessoa vutomi la wena rejetada, leyi nga na vida tsikiwa de uma pessoa ka vutomi la wena fraca, leyi nga tseleka vida de uma ka pessoa vutomi la que munhu não atrai a atenção de ninguém. leswaku a li xonganga. Eu venho te dizer, Namuntlha ndza ku byela leswaku enquanto está nas mãos de Deus, loko u hali eka mavoko ya a muyinci última definição da sua vida a vito la wena la ugamu está com Deus. li le mavokweni ka Xikwembu. Amen. Qu'est-ce que le potier fait? o que o oleiro faz? Il prend de l'argile. Ele toma argila. Agora estamos já indo devagar, né? Queria só chamar a atenção. Sweswi hi ta famba hi ku nana a yo tlalela ntsena a ku mi byela nawu. Amen. Il prend de l'argile. Ele leva argila. Il met sous le tour. Ele coloca na roda. Il s'assoit là-bas. Ele senta ali. Avec une pensée. Com pensamento.
avec un objectif. Com objetivo. Il commence à tourner. Ele começa a rodar. Il commence à tourner. Ele começa a rodar. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, la première phase o primeiro vaso n'a pas réussi, não conseguiu, mais lui n'a pas arrêté le travail. mas o oleiro não parou com o trabalho. Je t'informe Eu te informo. que pendant que tu dis ça ne tient pas, Enquanto você está dizendo não estou a conseguir, Dieu continue à travailler. Deus continua a trabalhar. Pendant que tu dis je relâche, Quando você diz, vou descansar, il continue à travailler. ele continua a trabalhar. Et je t'informe E eu te informo que le potier que je te parle, que o oleiro que eu estou a falar, il travaille dans le calme. ele trabalha nas calmas. Il n'est pas pressé. Ele não está com pressa. Il ne se précipite pas. Ele não se precipita. Il connaît là où il va arriver Ele avec le sabe vase. para onde está ir com o vaso. Il connaît là où il va arriver avec l'argile. Ele sabe para onde vai com a argila. Il n'est pas en compétition avec quelqu'un. Ele não está a competir com ninguém. Quand les autres réussissent, lui, il continue. Quando outros conseguem, ele Parce continua. qu'il a une vision. Porque ele tem uma visão. Je viens dire à une femme, Eu vim dizer a uma mulher, je viens dire à un frère, vim dizer a um irmão, tu es l'objet d'une pensée pièce de Dieu. tu és objeto de um pensamento bem determinado de Deus. Une pensée bien claire. Um pensamento bem claro. Une pensée sans doute. Um pensamento sem dúvida. Quand Dieu te regarde, Quando Deus olha para ti, il ne dira pas que c'est lui que j'ai créé ou pas. Non. Deus não vai dizer, será que foi ele que eu criei ou não? Ah, Não! quand Dieu te regarde, Quando Deus olha para il ti, dit c'est ele lui-ci. diz, é esta aqui. C'est moi qui l'ai créé. Eu é que lhe C'est criei. moi qui l'ai fait. Eu é que lhe fiz. J'ai une pensée. Tenho um pensamento. Je vais continuer. Eu vou continuar. Voilà pourquoi la Bible É por dit isso que a Bíblia diz, l'œuvre qu'il a commencé, a obra que ele começou, l'œuvre de récupération, a obra de recuperação, l'œuvre de a valorisation obra de valorizar a tua qu'il vida, a commencé, que ele começou, lui va ele l'achever. mesmo vai concluir. Soit dans ses mains, Fica nas mãos dele. soit dans ses mains. Permaneça nas mãos dele. Nous qui sommes en train de vous parler, Nós que vos falamos, nous étions de l'argile nós rejetée. éramos argila rejeitada. Quand j'ai reçu Jésus Quando eu recebi Jesus, en 84, em 84, toute ma famille m'a rejeté. toda a minha família me rejeitou. J'ai vu comment on a brûlé mes habits. Eu vi como queimaram minhas roupas. J'ai vu comment je dormais dans des bars. Eu vi como eu dormia nas barracas. Je mangeais difficilement. Eu comia dificilmente. J'avais une chemise. Eu só tinha uma camisa. Cette chemise a circulé dans l'église. Aquela camisa circulou toda a igreja. Mon grand-père l'a portée. Meu irmão usou. Il a donné un évangéliste. Deu um evangelista. Un évangéliste aussi me donne. O evangelista também me deu. C'était l'héritage. Ela é herança. Alors un jour, Então dia, j'entre dans l'église. eu entrei na igreja. Une sœur m'appelle. Uma irmã me chama. Comme les sœurs sont courageuses. Como as irmãs são Je corajosas. ne pense même pas que c'était ça l'unique que j'avais. Nem pensa que essa é a única camisa que eu tenho. Il dit, ah Daniel, Diz, papai Daniel, toi tu aimes beaucoup ta chemise. você gosta muito dessa camisa? J'ai dit, oh Eu Gloria. disse, glória a Deus. Mais dans mon cœur, Mas no meu coração, j'ai dit, Seigneur, eu disse, Senhor, quel couteau dans ma plaie. que faca na minha ferida. J'ai dit, Seigneur, Eu disse, Senhor, je pleurais. eu chorei. Et pasteur, vous savez quoi? E o pastor sabe, Les soirs, de noite, j'ai cherché des papiers carbone en couleur eu procurei papel carbono de cor, qui tirent encore. que tira a cor. Ah, j'ai mis dans l'eau. Meti na água, Je prends ma chemise, levei minha camisa, je l'ai mis dans l'eau. meti na água, Je prends de la bougie. levei vela, J'ai passé au-dessus passei ali naquela et j'ai repassé. e eu engomei. Ça a commencé à briller. Começou a brilhar. J'ai dit gloire à Eu disse, Dieu. glória a Deus. Cette sœur aujourd'hui sera confondue. Essa irmã vai ficar confusa hoje. J'étais pressé. Eu estava com pressa. J'étais pressé. Estava com pressa. Je voulais fuir la tour. Eu queria fugir da roda. Alléluia. Je voulais fuir la tour. Queria fugir da roda. Cependant que le potier me donnait une forme. Enquanto o oleiro estava dando uma forma, J'étais pressé. eu estava com pressa. La société m'a pressionné. A sociedade me pressionou. Il y a certaines questions Há certas perguntas qu'on vous pose dans la famille. que quando
abençoa a tua vida. Changer ton Vai histoire. mudar a tua história. Ne sois pas agité. Não fica agitado. Écoutez, pasteur. Escuta, pastor. J'ai porté cette chemise. Eu pus aquela camisa. Je suis entré à l'église. Entrei na igreja. La sœur m'a vu. A irmã me viu. Elle a dit chic. E disse, tá chique. Ah, dans mon cœur, je savais le secret. No meu coração eu sabia o segredo. Je dis, Eu Seigneur, disse, Senhor, garde-moi de ne pas fuir. guarda de eu não fugir La maison du potier. da casa do oleiro. Pendant qu'on a commencé à prier, Quando começamos a au orar, nom de Jésus, em nome de Jesus, alléluia, j'ai commencé à transpirer. comecei a transpirar. J'ai commencé à transpirer. Comecei a transpirar. Et la couleur E sortait. a cor estava a sair. Amen. L'unique chemise s'est détruite. A única camisa que eu tinha destruído. Quand j'ouvre les yeux, Quando eu abri os olhos, je vois les bleus partout. vejo azul em todo lugar. J'ai dit, meu Deus, là je vais fuir. Aqui eu vou fugir. Avant de terminer la prière, Antes de acabar a oração, je fui. eu fugi. Je suis allé à la maison. Fui para casa. Toute la nuit. Toda J'ai noite. dit, Seigneur, tu m'as Eu abandonné. disse, Senhor, me abandonaste. Seigneur, tu m'as abandonné. Senhor, me abandonaste. Il a dit, Eu non, disse, não, je ne t'abandonne pas. não te abandonei. Pendant que je pleurais, Enquanto eu au chorava, lieu de me donner une ao chemise, invés de me dar uma camisa, il me donne la vision. ele me dá uma visão. Je tiens une croissance. Eu estava numa cruzada. Les gens sont guéris. As pessoas eram curadas. Les miracles se passent. Milagres aconteciam. Je dis, Seigneur, Eu disse, ce Senhor, n'est pas ce que je cherche. não tenho aquilo que eu estou à procura. Je cherche une chemise. Estou à procura de uma Il m'a camisa. dit, Daniel, Ele disse, Daniel, c'est moi le potier. eu sou o oleiro. Toi, tu es de l'argile. Você é argila. J'ai dit, ok, Seigneur. J'ai dit, muito obrigado, Pai. Nukukanimamu tatana. Obrigado, Jesus. Kanimamu Yesu. Eu vou continuar. Nitaya mashweni. E amanhã, Munzuka siku. vai na igreja Niyakerekeni. com a mesma camisa, Nihembi lola lingwe. sem vergonha. Naningana Porque no tingana. meu coração, Kusakamiria mia. eu sabia que Anistima. ele não me abandonou. Samuyana ana Eu mia. sabia Anistima. que ele estava me preparando. Samuyana onu na Ele misela. estava a quebrar Hoshota. o orgulho no meu coração. Kukumusha. Ele estava a quebrar Hoshota. tudo que tinha no meu coração. Yote zilimbili ya mina. E depois, quando ele acabou a obra, Sakukalesuka kwa heti ntiro wa yena. quando ele acabou a obra, Loko xikwembu xi heti ntiro wa xona ka vutomi la mina. nem tem conhecimento de onde vem roupa. Ne a na ha tivi swa ku mpahla yin'wana yi ta hi kwini. É de manhã roupa, Swilo swo ni à mpahla. tarde roupa, Nhlekani depois mpahla. roupa. Nkarhi wun'wana wun'wana Eu mpahla. disse, Deus, Loko hosi tu yanga. és o grande Wena oleiro. xikwembu lexikulu. Tu és o grande oleiro. Wena xikwembu lexi Ce endlaka. matin, Essa manhã, j'aimerais une eu personne. gostaria que uma pessoa, Pasteur, pastor, j'aimerais une sœur. eu gostaria que o meu irmão, J'aimerais un eu frère gostaria que o irmão, dans cette église nesta igreja, qu'il puisse comprendre ele possa entender que ma que o souffrance, meu sofrimento, je suis sur la tour. eu estou na roda do oleiro. Il prend l'argile. Ele leva argila, Il commence à tourner. começa a dar a volta. Quand il voit il y a une pierre, Quando ele vê que é uma pedra, il arrête, ele para, il enlève la pierre. tira a pedra. Ça fait mal. Faz mal. Il dit, Seigneur, moi je pensais qu'aujourd'hui ça va. Eu pensava que hoje as coisas iam andar. Moi je pensais qu'aujourd'hui mon mari va m'embrasser. Eu pensava que meu marido hoje fosse me abraçar. Dès que tu arrives, il te donne un coup. Assim que chegas em casa, te dá uma chapada. Il dit, Seigneur, Ele diz, Senhor, après jeûne et prière. depois de jejum e oração. Não, Il est en train d'enlever la pierre. ele está a tirar a pedra. Diga, Pai, tira a pedra. Dis, Seigneur, enlève la pierre. Diga, Senhor, tira a pedra. Dis, Seigneur, enlève la pierre. Diga, Senhor, tira a pedra. Dis, Seigneur, enlève la pierre. Diga, Senhor, tira a pedra. Dis, Seigneur, enlève la Diga, pierre. Senhor, tira a pedra. Ce n'est pas terminé. Ainda não acabou. Écoutez, bien-aimé. Escuta bem, mano. Après avoir Depois de ter organisé le vase, organizado o vaso, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? sabe o que ele vai fazer? Il prend Ele leva le vase, o vaso, il le met dehors, coloca lá fora, sous le soleil. debaixo do sol. Ta faiblesse qui était cachée, Tua fraqueza que estava escondida, maintenant tout le monde va savoir. agora